Peraí. Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade aqui à nossa programação da semana, conversando aí, né, falando aí com o pessoal, né, do campo da esquerda, né, e discutindo também sobre diversos trabalhadores. E falando em luta dos trabalhadores, obviamente a gente vai, né, tocar no assunto, vai falar bastante sobre a paralisação que teve ontem, né, que eu estou falando, no dia 3/10/2023, né, paralisação em São Paulo do metrô, da CPTM, da Sabesp, um importante dia de luta e vamos falar aí com as pessoas que participaram aí do movimento, né, sobre qual foi a visão delas aí desses processos. Então eu tô aqui com o Rodolfo, ele que é trabalhador da CTM, né? E faz parte também do grupo da organização Esquerda Marxista. Então, sem muita demora, Rodolfo, por favor, fale um pouquinho aí de você antes da gente começar. Boa noite, Guilherme. Sou o Rodolfo, né? Eu sou técnico de manutenção na linha 11 da CPTM. Também sou militante da esquerda marxista, né? E atuo também na coordenação do comitê contra a privatização da CPTM, né? Vale ressaltar que o comitê ele é um órgão que foi criado, né? Um grupo que foi criado apenas por funcionários da CPTM, né? Ele não é ligado a nenhum sindicato. É lógico que a gente tem participação, nossa função principal é colocar os trabalhadores em luta, né, dialogar com todo mundo e cobrar também, colocar os trabalhadores no ponto principal, cobrando também dos sindicatos. Então, nesse sentido, a gente atua junto com eles, mas não somos braço político ou nada do tipo de nenhum deles, né? Mas a gente busca a união desses sindicatos, né, para que a luta unificada, como foi provado ontem, né, na greve, para que a luta unificada aconteça, ela sendo unificada, a gente consegue ter uma força bem maior, né, de ação e um impacto bem maior junto à categoria, as categorias próximas a gente, né, aqui em São Paulo, como a gente está junto agora, principalmente dos metroviários e dos sabespianos, e também ter luta aí e a gente vê que está valendo muito a pena. Maravilha, Rodolfo, primeiramente, eu queria que você entrasse mais, qual que foi a importância do dia de ontem, na luta dos trabalhadores, né, no combate contra esse projeto, né, privatista aí da extrema direita, não somente da extrema direita, mas também que envolve, né, o atual governo também. Qual que é a sua visão que você tem aí, né, desse processo que ocorreu ontem? A gente tem a visão, uma visão um pouco mais direta, vamos dizer assim, para alguns considerado mais extrema, mas a nossa visão seria que o movimento de ontem não deveria ser só de 24 horas, né? A gente acredita, né, pelo acúmulo, né, que a gente tem histórico da luta de classes, não só aqui no Brasil, né, com o movimento das fábricas ocupadas, que foi o nosso maior exemplo, né, de luta de classes que ocorreu, luta do proletariado, né, lá em Santa Catarina. Estamos aqui com um pequeno problema, né, na transmissão, algo típico que, né, ocorre bastante. Peço aí a paciência de todos que já já, né, iremos resolver essa questão.
Então, estou aqui com o Rodolfo Brito Moreira, né? Que tá ela Tá como live, que falhando agora aqui, já né? voltou. Tá falhando aqui, né? Tá falhando. Rodolfo, continue a falar o que você estava explicando. Beleza. Então, a nossa visão, né, do Comitê de Luta contra a Privatização e a visão também da esquerda marxista do movimento era de que deveria ser um movimento unificado por tempo indeterminado, né? A gente acredita que se a gente colocasse realmente, ontem ficou provado, né, durante o dia, que a gente colocando o Tarcísio contra a parede, né, e toda a burguesia que ele representa, a gente conseguiria com o passar do tempo, né, desmobilizar até a parte dos trabalhadores que, principalmente na CPTM, né, que acabaram furando com a greve e rodando parcialmente ali na linha 11, na linha 7. A gente acredita que com uma greve por tempo indeterminado, a gente conseguiria até diminuir esse movimento. Talvez no segundo dia já não tivesse condições de rodar os trens na 11, na 7, e o impacto acumulado dos dias de greve seria muito maior, e eu acho que obrigaria o Tarcísio a diminuir aquele tom arrogante e acusatório e mentiroso dele, né? Porque ontem ele falou diversas mentiras, né? Ao longo do dia, ele falou que são estudos de privatização, e muito pelo contrário, né? Não são estudos. A linha 7 ela já está com o edital marcado, né? Seria agora no mês que vem, foi adiado para fevereiro, linha 7 da CPTM, né? Ela vai acabar tendo a extensão do trem Intercidades para Campinas, que é um projeto privatista do Tarcísio, que o trem em si, entre cidades, a gente, só fugindo um pouco da explicação de ontem, né? Mas a gente nunca, como ferroviários, vamos ser contra ao trem intercidades, mas a gente acredita que esse trem para Campinas deveria chegar sendo da CPTM estatal e custando o preço que custa para chegar em Jundiaí. Porque a gente não tem em Campinas uma cidade de burgueses apenas que pode pagar o valor que o pessoal pensa, né, em pagar, em cobrar, né? Lógico que tem que ter algum interesse maior para as empresas privadas entrarem nesse projeto. A gente gostaria que esse trem fosse da CPTM, público, e a 440, né, no valor que vai até Jundiaí. E a população de Campinas também foi surpreendida por saber que esse trem seria um trem, vamos dizer assim, de pequenos burgueses, assim, né, e não do proletariado pelo valor que ele queira cobrar. Então a gente acredita que se a greve fosse mais forte e contínua, né, por hoje, tivesse hoje, amanhã entrasse na greve, a gente só sairia dela com o Tarcísio recuando, a mídia, que a gente percebeu que fez um papel muito importante para o lado da burguesia também, noticiando, veiculando notícias falsas, dando um palco para Tarcísio que era mais de assessores de comunicação dele do que realmente uma imprensa imparcial. A gente tem hoje aqui canais como o de vocês, canais na internet, que a gente pode falar de forma imparcial, né? Agora, você não consegue na mídia tradicional falar de forma imparcial. Só que a gente acredita que, com o passar da greve, isso aí seria capitulado, né? A gente conseguiria derrubar tudo isso aí, inclusive o Tarcísio ia ter que abrir as negociações e a gente só voltaria a trabalhar eles suspendendo a licitação das estações, dos serviços de estações, né, no metrô, que está marcado para o dia 10, o serviço do pátio de oratório, que está marcado a licitação para o dia 17 desse mês, a licitação da linha 7, junto com o trem Intercidades. Tudo isso, embora o Tarcísio tenha falado que era estudo, e o Bocardi, o Datena, esses caras meio que deram um palanque para ele falar isso, não foi questionado. Isso aí está tudo marcado, não é estudo. Então a gente queria fazer essa greve mais forte. Por outro lado, a gente vê que, embora tenha tido, principalmente nas PTM, um pessoal que tentou de uma forma, vale ressaltar, não foi a base proletária, a base trabalhadora das PTM que colocou os trens para rodar na linha 11, na linha 7, foi o pessoal de cargo indicado, o pessoal de cargo comissionado, a chefia e uma parte da pelegada lá, né? Então, mesmo com isso, a gente vê, por outro lado, que a greve foi um sucesso. A gente causou um impacto, a cidade parou, a gente não tem como intenção prejudicar o trabalhador, porque
nós somos todos trabalhadores, uma classe só, mas a gente tem como intenção trazer para o debate principal essa questão que está sendo falada pelos bastidores e que, se não tivesse resistência, o Tarcísio passaria todas essas privatizações como passou a da linha 8 e 9 com o Dória, né, que foi sem discussão nenhuma, passou do jeito que foi. O Dória, na época, pagou para o grupo CCR 980, pagou 1 bilhão em multas e em atrasos por conta das linhas já privatizadas, né, que são, na verdade, são mentiras, falácias para ele repassar o dinheiro, e eles privatizaram a linha 8 e 9 de uma hora para outra por 980 milhões, né, sem questionamento, sem resistência. Então, o movimento de ontem a gente vê que foi válido, apesar de não ser da forma como a gente achava que deveria ser, trouxe o debate bem às claras para a população de São Paulo, a população está mostrando que é contra essas privatizações, e a gente, de alguma forma, colocou o Tarcísio em um ponto onde ele vai ter que, pelo menos, discutir. Não vai ser passado assim, a mensagem foi clara, e a gente está firme, o movimento está forte nos sindicatos e pessoal da base, e não vamos recuar, daqui é só para frente. Então a gente acredita que, apesar de pouco o tempo, não deveria ter sido só 24 horas, a gente acredita que foi bem benéfico. Rodolfo, pegando essa parte aí da greve continuar, que eu particularmente concordo, né? Mas eu queria perguntar para você o seguinte: tinha correlação de força para continuar a greve para mais de um dia, né? Essa primeira pergunta. E mais, os sindicatos estavam de fato construindo essa greve, porque você comentou comigo, né, antes da entrevista, que você tinha me visto, né, na segunda-feira nos sindicatos bancários. Eu vou falar minha avaliação aí para você, né? Eu particularmente achei que foi uma assembleia bastante esvaziada, né, pela importância, né, que foi da mobilização do dia seguinte. Então eu queria comentar com você, né, sobre essas questões. Então, primeiro sobre o ponto de a gente conseguir, né, ter mobilização suficiente, assim, ontem até foi discutido isso lá na quadra dos metroviários, né, porque eles foram os únicos que marcaram a assembleia, só que por conta disso, de você ver que eles foram os únicos que marcaram a assembleia para ontem, você consegue entender que realmente, na sua pergunta, você tendo observado lá, e você observou corretamente, não estava preparado pelos sindicatos uma greve além das 24 horas. No dia 19, a gente teve uma assembleia, várias assembleias, né, no caso, foram assembleias simultâneas, tanto no sindicato dos metroviários, quanto nos dois sindicatos da CPTM, Central do Brasil e São Paulo, né, os ferroviários de São Paulo, e já estava definido previamente pelas diretorias desses sindicatos que seria pautada apenas a greve de 24 horas. Então, eu posso falar pelo Sindicato São Paulo, que eu estava na assembleia de lá, né, dos trabalhadores ferroviários de São Paulo, a gente pautou a greve por tempo indeterminado e foram não sei quantos votos, eu acho que tinha uns 80, 90, quase 100 pessoas lá. A gente nós só tivemos 4 votos favoráveis à greve por tempo indeterminado. Foi eu, de um camarada que estava comigo lá, e de mais 2 rapazes lá que votaram também pela greve continuar após as 24 horas. Ou seja, não teve o interesse do sindicato do começo de que essa greve fosse prolongada além das 24 horas. Isso lá no dia 19, né? Então a gente foi construindo essa greve para 24 horas, alertando a base trabalhadora de que o ideal deveria ser uma greve por tempo indeterminado. Mas ontem, os metroviários, eles poderiam ter votado, teve a votação neles, né, no sindicato deles, foi o único sindicato que teve assembleia, mas foi derrotado também essa opção de greve por tempo indeterminado, continuando a partir da meia-noite de ontem para hoje, e não teria condições da CPTM continuar na prática, porque o Sindicato Central do Brasil, a gente está em assembleia permanente lá, então a gente poderia chamar uma assembleia para ontem mesmo, 11 da noite, que fosse para deliberar a continuidade da greve, mas o Sindicato São Paulo não está, né, em assembleia permanente, teria uma dificuldade burocrática aí para a gente manter. E também o trabalhador de base também não estava, uma boa parte, mobilizado para essa continuidade, né? Então,
seria muito difícil manter. O que a gente viu é que a gente lá no dia 19, nas assembleias de fato, né, aquilo lá, naquele dia deveria ter sido pautado isso, porque a gente percebe que, dando esse tempo agora, a gente não sabe como vai ser, né? Não tem nenhuma data para uma próxima greve hoje, né? Mas até uma próxima greve, o Tarcísio, que a gente já percebeu que está muito bem clara a luta de classes em São Paulo, da burguesia com o proletariado, com o trabalhador, o Tarcísio, o aparato do Estado, ele está usando ele inteiro, né? O legislativo, ele está usando o judiciário, a gente vê agora o Tribunal de Justiça, né? O Tribunal do Trabalho, eles dando essas multas milionárias aí para os sindicatos, a gente vê o Ministério Público fechando os olhos para a questão da concessão das linhas 8 e 9 que eles estavam investigando e pararam, a transferência de trabalhadores da CPTM estatal para as linhas 8 e 9 para trabalhar na bilheteria lá, que teve a empresa ESG, que é uma empresa já terceirizada trabalhando na 8 e 9, que simplesmente abriu falência e deixou todo mundo na mão, os trabalhadores sem receber, e a CPTM teve que mandar funcionários do governo, do Estado, para trabalhar nessas bilheterias das estações da CCR. Né? Isso aí, o judiciário não fez vista grossa total, não questionou, não está tendo questionamento, está seguindo. Agora, para a nossa greve, o judiciário está junto. E a mídia tradicional, a gente percebeu ontem, por todo o dia, que também estão junto. Ou seja, a burguesia tem lá o Tarcísio como seu representante, né? E eles estão usando o aparato inteiro contra a classe trabalhadora. E uma preocupação que a gente tem é, esses próximos dias, como serão tratados, né, esses assuntos, para até que a próxima greve seja marcada e deflagrada, quais os mecanismos que esses caras vão ter preparados, né, para usar contra a gente. Na assembleia que você falou que teve, né, no dia 2, realmente foi um ato mais político, né, o pessoal não teria ali, não foi uma assembleia deliberativa, que a gente pudesse definir alguma outra coisa, já estava decidido ali, tanto que a votação lá foi simbólica, que a Camila pediu para todo mundo levantar a mão lá, mas não ia ser deliberado nada diferente ali naquela noite, né? Então, acabou sendo um pouco esvaziado, né? Se somar o quórum que tivemos nas 3 assembleias do dia 19, eu acredito que foi até maior do que o dia 2, porque no dia 2 era algo somente político mesmo, né? Eu acho que faltou a segunda pergunta que eu já esqueci, né? Eu não sei se eu respondi junto aí. Você acha que respondeu tudo já. Rodolfo, já que a gente está falando aí da grande mídia, né? Eu acho que a gente poderia, né, trabalhar com uma questão aqui que eu sempre que tem greve, né, da CPTM, do metrô, eu reflito e falo sobre isso, né? Todo mundo fala, né, no discurso do senso comum, a greve atrapalha o trabalhador, né, a ir pro trabalho. Mas ninguém fala, poxa, o empregador, né, o patrão não pode dar um dia de folga pro trabalhador por conta da greve, né? Então, esse ponto é onde a gente vê, né? Que a gente está falando da grande mídia e a gente fala do sistema burguês, né? O sistema burguês, a gente percebe que os caras eles não querem nem saber, né? Para meio que beneficiar nem que minimamente o trabalhador, né? Eu tenho, por exemplo, exemplos ontem de colegas meus que trabalham na área de saúde e tal, que o cara pagou de um laboratório famoso aí de São Paulo que atua dentro de hospitais, né? O cara pagou o Uber da casa dele para ir trabalhar e o patrão dele chegando lá, o cara que representa, né? Porque é um grupo maior, né? Mas o cara que representa o patrão dele falou que não ia pagar de novo, né? Nem reembolsar o cara pelo Uber que ele pagou, né? Então a gente percebe que o patronal, aí o pessoal não está preocupado com a gente, proletário, né, que pode ser impactado pela greve. Se a gente tivesse uma outra forma de sociedade, né, com certeza a gente teria apoio, não da classe trabalhadora apenas, mas a gente teria apoio de outras empresas, né? Mas a gente sabe que na prática fica difícil isso acontecer. A gente percebe também
que a mídia ela faz um papel de desinformar a população, né? A gente pega ontem de manhã mesmo o Tarcísio falando aquelas groselhas e o Bocardi, aquele filho do Datena e tudo, ratificando o que ele estava falando, né? Muita gente poderia, a pessoa que não tem acesso à informação, ela pode ficar mais desinformada e ficar com raiva, ela, trabalhadora, de nós, trabalhadores. Se alguém desse fala para a gente, por exemplo, por que a gente, como trabalhadores, estamos fazendo greve? Primeiro, também tem a parte da gente garantir nosso emprego? Sim, né? Nosso emprego, nossos familiares. Mas a gente, enquanto ferroviários, os metroviários também, eu pelo menos, né? Eu tenho já 16 anos de ferrovia e eu amo a ferrovia, né? Amo prestar esse serviço, né? A gente percebe que a gente constrói São Paulo junto. A gente leva trabalhadores para os seus locais de trabalho, a gente leva estudantes que estão aí se preparando para mudar o país, né? É, é o que esperamos e a gente faz parte dessa cidade e do crescimento dela. E a gente, como ferroviários que amamos a ferrovia, a gente não consegue ver, por exemplo, as linhas 8 e 9 não servindo mais para o papel que deveria se propor a servir. Hoje a linha 8 e 9 serve exclusivamente para enriquecer a burguesia, né? Enriquecer o grupo CCR e os sócios deles lá. O exemplo disso é até o Detal, né? Que os caras cobraram até um super expresso lá, absurdo, de R$ 40, o outro de R$ 15. Isso aí é um exemplo claro que não está servindo mais para levar e trazer pessoas. Está servindo para fins lucrativos de um grupo burguês, né? Enquanto que a CPTM, já vários eventos que a CPTM participou em São Paulo, viradas culturais, corridas de Fórmula 1, shows de bandas internacionais, grupos aí, e o preço era o preço da tarifa vigente sempre, né? Então, a gente gostaria que fosse falado, mas é difícil a mídia aberta tradicional falar, que a gente está lutando pelos nossos empregos e por um transporte público de qualidade para toda a população de São Paulo. A gente espera que a gente possa, com essa greve, não prejudicar o trabalhador, levantar essa questão para que o trabalhador perceba a importância de se ter essas empresas todas estatais. Você pega as principais megalópolis do mundo, as principais capitais aí do mundo, Londres, Nova York, aqui na América do Sul, Santiago, Buenos Aires, são linhas de metrô, trens são estatais. As que não eram até um tempo atrás estão sendo restatizados, né, em vários locais do mundo, porque não pode, a empresa não, esse tipo de serviço não pode ser para dar lucro, tem que ser para servir a população, né? Então, seria muito melhor que a mídia falasse que o metrô do Rio de Janeiro, que é estatal, é privatizado, ele está a um preço de R$ 6,90 a passagem, enquanto o nosso metrô aqui é R$ 4,40. O trem lá do Rio de Janeiro, que a Supervia controla, né, a empresa lá do Oriente, agora não lembro se é japonesa, mas controla e já entregou, devolveu para o governo, falou que não quer mais administrar, porque só está dando prejuízo agora. O trem lá é péssimo e é R$ 7,40. Aqui nosso trem, pelo igual metrô, R$ 4,40. Né? A água privatizada do Rio, a conta é quase o dobro que aqui de São Paulo. Mas a mídia não bate nisso. A mídia parcial, fazendo seu papel do aparato burguês, fala apenas de que estamos querendo prejudicar os trabalhadores, que é trabalhador ferrando trabalhador, igual o Bocardi falou. Ele esqueceu, inclusive, que a greve, mesmo no mundo capitalista, a greve é um direito do trabalhador. Então a gente estava exercendo o nosso direito de greve por uma luta a favor do trabalhador, a favor da população. A gente, pelo contrário, nunca quisemos atrapalhar ninguém. Nosso papel é auxiliar e fazer das PTM o veículo pelo qual a classe trabalhadora pode se movimentar em São Paulo, na Grande São Paulo, para atingir seus objetivos, seja trabalhando, estudando ou qualquer que seja. Mas nunca para lucro, para burguês. É sempre servir seu papel social de transporte dessas pessoas. Rodolfo, vamos pegar uma parte que você falou que me deixou bastante impressionado, né? O metrô do Rio de Janeiro, que é privado, né? Existe uma empresa, né, que viu que o metrô daria prejuízo, né? Não se investiga, né? Por que, que o metrô está dando prejuízo? E agora, né? A empresa está querendo largar, né, o osso. Como que fica essa situação, né? Porque
porque é um grupo de pessoas que, né, que primeiramente não deveriam estar cuidando, né, de um serviço público, mas estão cuidando de um serviço que, né, milhares da população depende. Como que fica isso e se caso, né, Tarcísio consiga implementar o seu plano, isso pode ocorrer em São Paulo? Então, lá no Rio de Janeiro, se a gente for ver, aconteceu isso, é só o período de tempo que é diferente, né? Isso aí, no caso, quem está devolvendo lá é a empresa que cuida dos trens, né, do Rio, que é uma empresa lá, que como eu te falei, eu não lembro agora o nome dela, mas é lá do Oriente, não me lembro se é do Japão. É uma empresa que ela está lá desde, já tem mais de 15 anos, e eles entraram da forma como a CCR está entrando aqui, né? Eles entraram com a concessão, tem esse esquema de repasse de verba do governo, o governo banca uma parte, muitos serviços de modernização ao longo desses anos na malha férrea dessa empresa privatizada foi custeado pelo governo. Existia um repasse de verba, esse repasse de verba, através de contrato, ele não foi contínuo, né? E a empresa, como tudo, né, a gente percebe com pouco estudo, né, de como funciona a relação capitalista, né, a relação burguesa de trabalho, de lucro e tal, a empresa ela sempre visou lucro, ou seja, nunca investiu corretamente como o governo de São Paulo, mesmo com essa gestão do PSDB nos últimos anos, teve que investir, às vezes minimamente, mas investindo em pessoal, em treinamento, em material, em mão de obra, né? E principalmente a parte de modernização, a parte de reparo. Então, havia, de um modo geral, foi se degradando, as composições se degradando, a empresa não investiu o capital necessário para modernização, para conserto de todo esse sistema, né, ferroviário lá no Rio, e simplesmente dá prejuízo hoje, porque mesmo com a passagem a 7,40, veja bem, né, R$ 3 mais caro que aqui em São Paulo, eles não conseguem ter o lucro correspondente que eles esperam para repassar para os seus investidores, né, e manter minimamente num nível de qualidade que o trem funcione diariamente. Ou seja, o trem está dando mais problema do que rodando. Já passou matérias até na Globo, né, a mídia tradicional, mas mesmo assim passou recentemente o trem, as vias precárias, trens precários, dando falha todo dia, problemas básicos, trem rodando com velocidade reduzida, como aqui na 8 e 9, por conta da via não estar confiável, risco de descarrilhamento. E o que a empresa quer fazer, e o governo já sinalizou lá que pretende realizar, essa empresa ela vai devolver a concessão dessas linhas, o Estado vai assumir, provavelmente vai investir milhares e milhares de milhões de reais lá para tentar reparar tudo isso que não foi feito pela iniciativa privada, que só visou lucro nesses anos, para poder repassar para uma outra empresa, que qual outra empresa vai querer pegar esse rojão, né? Então a gente vê que isso está acontecendo no Rio, mas a gente vê que isso pode sim acontecer aqui em São Paulo, porque o modelo de concessão aqui de São Paulo, ele só funciona por enquanto porque existem linhas ainda do metrô e da CPTM que são públicas. E o dinheiro, entre aspas, né, os adventos dessas linhas públicas, o que entra em caixa de passagem, de tudo, esse dinheiro é repassado para as empresas terceirizadas, né? No ano de 2021, o que ficou de repasse de tudo que entrou, vamos dizer assim, o lucro que a CPTM e o metrô daria, foi repassado para as empresas terceirizadas do transporte de ônibus em São Paulo, foi repassado as fatias para a linha 4 amarela, para linha 5, repassado já para a linha 8 e 9, para todas as linhas privatizadas, e a fatia menor, o que sobrou, e isso está em contrato, o que sobrou que em 2021 foi 0,2% de todo o dinheiro que entrou com passagens desse trens e metrôs, foi repassado para metrô e CPTM. E aí precisa de apoio do fundo do governo e tal, para manter pessoal, para comprar peça, equipamento e modernizar. E aí é por isso que eles falam até às vezes que a CPTM dá prejuízo.
ela dá prejuízo porque as receitas das PTM estão sendo repassadas para a linha 4, para a linha 5, agora para a linha 8 e 9, que recentemente, essa é uma notícia, acho que agora, nesse mês de setembro, que o governo iria repassar 300 milhões para o grupo CCR a título de equiparação de dívidas por conta da pandemia, que está em contrato um valor mínimo que a CCR deve arrecadar por mês. E como teve a pandemia e a CCR arrecadava menos, a, o governo de São Paulo teve que fazer esse repasse de 300 milhões, a título de equiparação, equilíbrio financeiro. Então você percebe que é difícil. Agora funciona assim hoje porque a gente tem o metrô com as suas linhas principais públicas, a CPTM com suas linhas, de 6 linhas que a gente tinha, agora a gente tem a linha do aeroporto lá também, mas temos as linhas 7, 10, 11, 12, 13 públicas, e o dinheiro dessas linhas o governo consegue repassar para a iniciativa privada. Se tivermos todas as linhas privadas, aí não vai mais ter de onde tirar o dinheiro. Então essas empresas vão entrar aí numa espiral, vão continuar consumindo por um tempo os fundos do governo, os subsídios, mas como vai acabar esse repasse das linhas públicas, a tendência é que daqui a um tempo aconteça o que está acontecendo hoje no Rio. Só que para quem ganhou a concessão dessas empresas, o lucro é imediato, é um canibalismo capitalista. Então o que importa é hoje, amanhã a gente vê, devolve para o Estado, né? Perfeitamente, Rodolfo. E uma coisa que você falou que eu achei bem responsável aí por parte da chefia, né, por parte de quem fez isso, é de colocar, né, supervisor, né, gente no alto cargo para controlar trem, né? Eu imagino que para poder controlar aquelas máquinas, para poder colocar aquele negócio para funcionar, tem que ter o devido treinamento, né? Que não pode ser assim de um dia para o outro colocar trem para funcionar. Então, gostaria que você explicasse um pouco mais sobre isso que ocorreu. Então, nessa parte, a empresa ela tem os treinamentos, né? Então, por exemplo, não pega uma pessoa totalmente inadvertida para trabalhar no nosso centro de controle operacional, que é onde está o controle de todas as vias, né? E também não coloca qualquer pessoa para operar um trem. Tem um conhecimento prévio, principalmente, né? As pessoas mais, vamos dizer assim, mais leigas, elas podem trabalhar na estação, né? Abrindo a estação, na bilheteria e tal, que a bilheteria da CPTM ainda é da CPTM, né? Não é terceirizada. Em uma parte, né? Outra parte já está sendo. Então, tem pessoas, por exemplo, supervisores de tração, são cargos que dentro das PTM o pessoal chama de cargos de confiança, né, e tal. Esses caras, eles conseguem operar os trens porque eles já foram maquinistas, foram promovidos e eles têm os devidos treinamentos, né? Os operadores de console do CCO também, eles têm um treinamento básico lá, mesmo esses que trabalharam agora, eles conseguem fazer minimamente funcionar com segurança, né? E por ter uma demanda bem reduzida de composições rodando, né? Como foi ontem, que rodou bem reduzido na linha 11, na linha 7, é possível que eles coloquem minimamente para rodar. Obviamente, numa condição de pico, com toda a frota rodando, seria impossível porque não teria pessoas suficientes nem para o centro de controle operacional, porque é uma loucura lá trabalhar, o cara tem que estar muito bem preparado, e também para conduzir trens também não teria como. Então foi mais ou menos isso, eles usaram de uma carga bem menor, né, da frota, para conseguir operar com quem estava disponível lá. Certo. E Rodolfo, né? Gostaria que você comentasse um pouco, né, do problema, né, que deu, né, na linha privada, né, na CPTM, né, na linha do trem, né, que viralizou, né, esse problema, né, ontem, né, acho que é um problema relacionado à linha 9, né. Eu gostaria que você falasse um pouco, né, o que ocorreu, né, e como que isso está relacionado à privatização. Então,
Assim, o pessoal até fala, né, que, pô, parece que veio um presente dos céus lá, né, os caras que podem acreditar mais em Deus aí, né, mas fala que veio um presente dos céus lá, que ela falha bem nesse dia, né, para expor, tanto que tem um vídeo do comitê, né, contra a privatização das PTM, que mostra a fala do Tarcísio e tem só a voz do Tarcísio com aquele discurso patético dele, e o trem pegando fogo lá. Foi um problema na rede aérea, né? Aparentemente enroscou o pantógrafo lá do trem, que para quem não sabe, o pantógrafo é o captador de energia do trem, e a rede aérea fica acima do trem, né, nas PTM, onde passa a energia para o trem se locomover, né, utilizando dessa energia. Então, aparentemente, foi uma falha da rede aérea, onde o pantógrafo enroscou lá, que é o captador de energia, e saiu puxando a rede aérea, e aí deu aquele curto lá e aquele show pirotécnico lá, né, que a gente viu, que pôs a vida dos usuários em risco, né, principalmente depois de ter que descer na via, 100 horas, pessoas com deficiência e tudo. Mas, assim, não foi um presente dos céus, porque foi só mais um dia da via imobilidade, né? Via calamidade, o pessoal chama como quiser lá, né? Mas as falhas são corriqueiras, permanentes, todo dia, falhas em maior grau ou menor grau, e a culpa sim, qual a relação, né, que a gente pode colocar com a privatização? É uma relação direta, porque você já consegue ver o papel da empresa privada tentando obter o maior lucro possível, porque os salários lá são, em média, para o mesmo cargo que tem nas PTM, são, em média, a metade do valor, né? E não é porque a gente ganha muito bem. Eles estão ganhando abaixo do que poderia ser pago para qualquer cargo. Você consegue pegar em empresas prestadoras de serviço para ferrovia em São Paulo ou fora de São Paulo, tudo, que eles pagam para cargos de manutenção, cargos técnicos e tudo, o salário compatível com até o que é pago nas PTM, em alguns lugares paga até mais. Então a gente não ganha rios de dinheiro, como é falado, a gente ganha um salário compatível com a profissão e lá o pessoal ganha menos. Então você é pessoal que ganha menos. Você for imaginar a qualidade da mão de obra, o cara que tem uma qualidade superior, o cara vai procurar um lugar, a gente seguindo a mais-valia aí, né, do Marx, o cara, já que ele vai entregar a força de trabalho dele, ele vive no sistema burguês, ele vai preferir entregar para um lugar onde a mão de obra dele valha mais, né, que o dinheiro no bolso dele no final do mês seja maior. Então, infelizmente, a gente tem colegas lá despreparados para trabalhar, a gente tem um baixo investimento em maquinário, em sobressalentes. A gente tem as promessas que eles fazem lá de que vão investir tanto e não sei quanto tempo e tal, mas o que a gente percebe no dia a dia é que tanto o investimento em sobressalente, em modernização, em manutenção, quanto na mão de obra em si, está abaixo e está sendo insuficiente. Então, é por isso que todo dia está dando falha, é por isso que a gente está vendo essas coisas, trem descarrilhando, trem desgovernado, o trem lá que bateu, por exemplo, lá na estação Júlio Prestes, lá o ano passado, que você coloca um maquinista, que é um ser humano, ganhando já metade do que ele deveria ganhar, e trabalhando 12 horas por dia, o cara não tem condições físicas para ficar conduzindo o trem, uma profissão tão fundamental, né, uma ocupação tão fundamental que é conduzir um trem, milhares e milhares de vidas ali dentro. Então, a ligação do que aconteceu ontem é direta com a privatização, porque a empresa privada está visando lucro e não está investindo no principal, que é mão de obra qualificada, treinamento e a compra de peças, equipamentos e modernização e manutenção tanto da frota de trens quanto das instalações da empresa. Então não é por acaso, não foi um presente dos céus, porque, como eu disse, é mais um dia na via mobilidade e claramente está ligado à privatização. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. As empresas privadas colocam os trabalhadores aí para os maquinistas para ficarem 12 horas trabalhando, né? Qual que seria o procedimento ideal sobre essa questão dos maquinistas, né? Porque eu imagino que ficar 12 horas, né, na direção de um trem é meio complicado, né?
Então, começa já. Isso aí foi um ponto que foi abordado na visita que o Guilherme Boulos fez à CCR, né? Eles fizeram lá uma visita, o Boulos foi vistoriar como estavam os pátios de manutenção, como estava o CCO deles e tudo, e numa reunião com o Pierrini, que é um diretor lá de operações deles, que é ex-CPTM, né? Foi abordado esse ponto. Começa já pelo treinamento, né? Os maquinistas da CPTM, o maquinista, para ele chegar ao ponto de conduzir um trem sozinho, ele faz 6 meses de treinamento, né? Não é algo que dá para ser burlado, né? Existem vários procedimentos, vários preparativos, o treinamento tem que ser focado, o cara tem que estar totalmente seguro para conduzir um trem, porque nós estamos falando, como eu já disse na pergunta anterior, né? Milhares e milhares e milhares de vidas. Então, o cara tem que estar responsável para saber atuar em qualquer tipo de situação que seja. Tem apresentando uma falha, você ter algum problema na via, ou condições extremas de tempestades, de queda de rede aérea, de tudo isso, o maquinista ele tem que estar preparado para atuar. Então não basta colocar o cara lá e ensinar o beabá básico que não vai adiantar. O exemplo da Via Mobilidade a 8 e 9, o treinamento estava de 2 meses apenas. Então, o salário já é mais baixo, o cara entra lá, ele tem um treinamento mais precário e tem essas 12 horas, né? O ideal seria que o cara trabalhasse no máximo 8 horas, né, uma jornada semanal normal, tendo um descanso, né, dentro dessas horas aí, que pudesse fazer com que esse cara, esse profissional, né, tivesse em condições plenas de assumir uma função tão vital e de tanta responsabilidade no dia seguinte, né? 12 horas, se o cara quiser fazer uma faculdade, o cara tiver uma família, né, para cuidar, ele chegar, ele poder ver a filha dele, poder estar com a mulher, com o pai, com o irmão, assistir uma partida de futebol, alguma coisa, o cara precisa de lazer também. E com 12 horas só trabalhando, o que o cara faz? Então já do começo está errado. Treinamento insuficiente, carga horária excessiva, você vê o resultado que dá, né? Outra coisa que é bastante preocupante, que já foi discutido aqui no mesa de debates, né, é em relação ao número de funcionários, né, porque parece que quando né, privatiza uma empresa de transporte, né, como está querendo fazer com a CPTM, vai reduzir o número de funcionários, né? E se reduz o número de funcionários, né, o negócio, a roda não gira direito, né? Se a roda não gira direito, certamente vai enfrentar aí problemas. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Então, esse é um ponto que ele vem junto com a questão do que a gente debateu agora há pouco do lucro, né? Óbvio que o empresário que ele está visando o maior lucro, ele vai colocar o mínimo de contingente necessário para que a operação, para que a manutenção seja a suficiente, né? E, assim, a gente pode dizer, pegando esse gancho, a gente tem um problema nas PTM de funcionários também, porque desde que entrou essa situação de uma agenda de privatizações, a gente já não teve mais concursos públicos, a gente já não teve mais esse investimento que até anos atrás era necessário e quase que contínuo, né? Eu entrei num concurso que eu fiz em 2005 na CPTM, entrei em 2006, e desse concurso, nos anos seguintes, se eu não me engano, até 2009, chamou pessoas lá na CPTM, aconteceu semelhante no metrô, tivemos outros concursos, e existia uma preocupação em a gente ter escalas de manutenção completas, porque você tem que prever afastamentos por doença, você tem que prever que ocorrem imprevistos no dia a dia com funcionários, você tem que prever diversas situações onde uma escala curta de trabalhos, de trabalhadores, ela não vai ser suficiente. Então, quando você reduz um quadro de uma equipe de manutenção, por exemplo, eu posso falar mais da área que eu trabalho, né? Da parte de sinalização de via, a parte do material rodante também que eu conheço. Você deixa uma equipe com 3 pessoas só na escala, qualquer eventualidade que a gente tiver,
você não vai ter um contingente mínimo, né? Porque a gente tem procedimentos de acesso à via, onde você precisa de no mínimo 2 pessoas, né? Se você vai atender uma falha com o trem em circulação, você é obrigatório, você além de ter as questões de cuidado da via, você tem que ter um cara de olho na via, né? Então você vai trabalhar com seu parceiro ali, ou ele vai ficar só olhando a via e não vai te ajudar a atender a falha, ou se os dois começarem a se preocupar muito com a falha, pode haver algum acidente, né? Então, reduzindo o quadro de funcionários por conta desse lucro máximo aí, ele pode também trazer um problema sério, que aí é onde entra os outros problemas que a gente falou, que a gente vê hoje na via mobilidade, que acontece no trem, lá na Supervia do Rio de Janeiro, com quadro de funcionários super reduzidos, e que você, com pouco funcionário, a parte de ferramental defasada, a parte de sobressalentes defasado, você não. A receita está feita para que dê bosta, né? Pois é. E, Rodolfo, a gente. Mas eu acredito que talvez tenha gente que pode se perguntar, né? Que tem Rodolfo, o- será que o problema não é só na via, né, mobilidade, via calamidade, né, como muitos chamam, ou o problema é mais estrutural, né, do sistema? Então, se você for pegar a gente puxando mais para essa questão de classes, né, que a gente vê, obviamente a gente tem uma exemplificação do problema estrutural que a gente vive, não só no Brasil, né, mas em outros países do mundo, que é o capitalismo chegando ao seu limite, né? Muitos já falam que o capitalismo estourou o limite, é um sistema que não tem como mais sobreviver, e o capitalista, o burguês, a burguesia, ela, já que ela está estourada e tudo, ela não está pensando em revisar conceitos, né? Porque seria o próximo passo seria a gente sair daquele comunismo primitivo lá de trás que a gente viveu, antes do feudalismo e tal. Passamos, o Marx mesmo previa, né, que o capitalismo era inevitável que existisse, né? E ia existir o imperialismo, nessa fase superior do capitalismo, mas que seria em algum momento suplantado pelo comunismo, um comunismo científico, né? Onde as pessoas iriam entender que o sistema não comporta mais. O sistema capitalismo de exploração e de lucro acima de tudo não comportaria mais. Mas isso precisa vir de uma conscientização de classe do trabalhador, né? Porque a gente não vai ter uma tomada de poder do sistema capitalista pelos próprios capitalistas. Eles só vão mudando de mãos ali, né? E a gente percebe isso nas guerras, a gente percebe isso em vários países aí onde a gente tem problemas colocados pelo capitalismo para eles criarem novos mercados, novos consumidores do capitalismo, que a produção deles já não tem quem consumir, porque se a gente não tem a nossa mais-valia cada vez mais crítica, a gente não tem mais como consumir o que é produzido pelo capitalismo, então é um problema estrutural. E assim, você pegando, por exemplo, trazendo para a parte prática, né, que a gente pode falar, havia calamidade, dando falha todo dia. Por quê? Porque eles pregaram uma linha, que quando era da CPTM, vale ressaltar, uma linha com dificuldades, uma linha que compartilhava carga, uma linha antiga, uma linha que estava sendo modernizada, implantados novos sistemas, só que havia investimento lá. É uma linha que ela, pelo tempo que eu tô na CPTM, ela passou de uma linha problema para uma linha exemplo, a linha 9, que carrega o pessoal ali que trabalha ali nas margens do Rio Pinheiros, ali, né, que tem tanto polo empresarial ali, tanta gente trabalhando de terno e gravata. A linha 9 era uma linha confiável, uma linha onde o pessoal pegava sabendo que sairia do local onde ele de origem ali e chegaria no destino tranquilamente. Não conseguiu se manter assim porque a manutenção lá era permanente. Quando entrou um pessoal desqualificado, sem o devido conhecimento, sem o treinamento e sem a base para trabalhar, deu no que deu. Mas, por exemplo, se você pegar a linha 4 amarela, ela foi criada já repassada para a iniciativa privada nova. Então, esses problemas
que a gente vê na linha 8 e 9, eles não dão ainda na linha 4, porque é um sistema novo. Um sistema que o pessoal que entrou lá tem, vamos dizer assim, esse bônus de o sistema apresentar menos falha. Às vezes, quando apresenta uma falha mais calamitosa lá, o negócio fica feio, porque tem gente que não está tão preparado lá. Vale dizer que lá os caras não vão ganhar, não ganham mais do que o pessoal que trabalha na 8 e 9. E lá, para quem fala que a linha 4 não dá problema, a linha 4 é melhor, privatizou lá é melhor. Se a gente tirasse só a linha 4 para São Paulo, hoje o paulista ele estaria pagando os 6, se eu não me engano, 6,32, que é o complemento do subsídio que o governo passa para a CCR. Porque está em contrato que a linha 4 tem que ser pelo preço das demais linhas do transporte público metro ferroviário de São Paulo, que é 4,40, só que o governo repassa para cada cidadão que passa lá o bilhete único, põe o bilhetinho lá no QR Code, paga 4,40, o governo repassa o subsídio para completar essa passagem no valor de 6,32, se eu não me engano. Vamos arredondar para 6,30, 6,40. Então, a gente vê que é um problema estrutural e a gente consegue explicar nas variações que a gente tem o mesmo foco, a mesma situação, de diversas facetas, né? Mas o problema é o mesmo e é estrutural. Meus amigos, quem fala que a linha 4 amarela é a melhor, tá louco ou nunca andou de metrô de São Paulo, porque pra mim é pior, sinceramente. É, E Rodolfo, indo aqui para os finalmente da nossa conversa, né? Indo para última pergunta, né? Queria que você falasse o seguinte: o problema da privatização, né? É um problema que se restringe ao estado de São Paulo ou é um problema, né, que está atingindo o Brasil inteiro e o mundo também, né? Mas pegando o Brasil, né, é um problema que atinge o Brasil, né? Porque é o que me parece, né? A gente tem esse problema em São Paulo, mas o governo federal, né, tá mantendo aí a privatização do metrô de BH. Você tocou num ponto importante, né? Porque hoje, talvez até por interesses, né, de alguns grupos, se polariza tudo, né? Então, em São Paulo, a gente tem o Tarcísio, que ele é uma sécula do Bolsonaro, ele tem a agenda bolsonarista em São Paulo, e aí a pessoa pode pegar e falar: elegeu um bolsonarista em São Paulo, é isso que dá e tal, o cara vai privatizar. Mas você tocou num ponto importantíssimo. Os metroviários de Belo Horizonte, eles correram atrás do Lula, foram lá cobrar para que fosse evitada a privatização do metrô de BH. E o Lula, em determinado momento da campanha dele, ele chegou a dizer que ele, sendo eleito, ele iria tentar rever isso aí e tal, obviamente com a ideia de ganhar a eleição, né? Então, mais do que apenas essa polarização Bolsonaro-PT, Bolsonaro-Lula, a gente tem uma agenda da burguesia, que foi a burguesia que prendeu o Lula para ele não concorrer em 2018 e que soltou o Lula e que deixou ele elegível nessa eleição de 2022, são as mesmas pessoas que controlam, né, o país de uma forma geral. Para o Lula conseguir concorrer, se aliar lá ao Alckmin, fazer esse governo de conciliação que ele está fazendo, com certeza ele teve que prometer algumas coisas para esse pessoal. Então você vê que, por exemplo, em Recife, o pessoal do metrô lá entrou numa greve também, no mês retrasado lá, contra as privatizações do metrô de Recife, inclusive pensando em deixar por tempo indeterminado essa greve, porque lá é estatal, né? Tem uma parte da União no metrô de Recife lá, e que o governo federal, que é do Lula, né, não estava fazendo nada para que fosse evitado, que fosse revogada essa privatização. Assim como no Rio Grande do Sul, o metrô de lá também, os caras estão com a concessão indo a todo vapor para um final onde vai ser privatizado também. Então a gente tem um problema, eu acho que é mais grave, sim, em São Paulo, até por São Paulo, né, ser essa capital, essa megalópole que a gente vê do tamanho que é, e o Tarcísio, ele é mais voraz, ele entrou, a gente não consegue ver no dia a dia, além do plano de austeridade policial maior aí de São Paulo, que a polícia de São Paulo está, quem acompanha
até quem gosta de futebol viu até no título do São Paulo lá na Copa do Brasil, a polícia assassinando um torcedor lá no Morumbi. Então o Tarcísio ele deu mais poderes para a polícia e ele está na agenda de privatização, inclusive vale ressaltar, não só de trem, da Sabesp, a privatização do ensino em São Paulo também. Ele pretende levar isso a cabo. Acaba sendo uma privatização em alguns pontos um pouco diferente, como em Santa Catarina, que o pessoal faz parcerias com as empresas privadas para que o ensino ele continue sendo diretamente para a população público, entre aspas, né? A pessoa não paga pelo ensino, só que quem está investindo o dinheiro no ensino e quem está colhendo os frutos desse dinheiro gasto, quem está recebendo valores com o ensino passado para o SESI, para o pessoal da indústria aí que está bancando a agenda complementar desse novo ensino médio que nós somos frontalmente contra, né? É o mesmo governo que está querendo privatizar trem, metrô, água. Os caras estão privatizando muita coisa no Brasil e está sendo embaixo do nosso nariz, né? Então, não é um problema de São Paulo, é um problema do Brasil, não é problema da água. A gente tem, né, só para falar o exemplo do Rio de Janeiro, da água cara e de má qualidade, não chega às periferias muitas vezes. Muitas vezes a água é tão ruim que você confunde com esgoto, vamos dizer assim. Manaus, outro local, né, uma capital que a água é privatizada, é um absurdo, a conta também é péssima. São serviços essenciais, serviços básicos, mas a gente percebe a agenda privatista do governo de uma forma geral, não falando se restringindo somente a São Paulo, avançando. É uma ideia que surgiu não, né? Tomou força nos últimos anos, com o bolsonarismo ela veio a todo vapor e os caras não querem abandonar isso. Então vai precisar de muita conscientização das pessoas, a população tem que ser a favor da manutenção desses serviços, de tudo o que é empresa estatal continuar estatal, porque ali esses serviços eles podem se prestar para a finalidade que eles se foram originários, né, para prestar, que é atender a população, atender as demandas do povo. A gente depende de transporte, a gente depende de saneamento e a gente depende principalmente de educação para que a gente não fique novamente, né, que a gente aprenda com o passado e não entre novamente no que a gente passou de 2013 para cá, né? É importantíssimo. E a educação está sendo cada vez mais cerceada com esse novo ensino médio aí. O abismo entre o ensino público e o ensino privado é gigante com essas jornadas que foram criadas aí pelo novo ensino médio. A escola particular não deixou de ter a qualidade que ela já tinha e a agenda cotidiana deles está sendo implementado, mais fatores, mais formas de aprendizado, complementações de currículo ao que já era bom, diferentemente do nosso ensino público. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Está em foco a privatização do transporte, da água, mas a gente tem que abrir o olho para todas elas, e é a nível nacional. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debate. Quero aqui agradecer a participação do Rodolfo Brito. Gostei aqui, né, bastante aqui do nosso papo, acho de extrema relevância. Vamos aí, né, assim como várias pessoas, várias entidades, movimentos, continuar acompanhando esse problema aí das privatizações em São Paulo. E passo a palavra aqui novamente para o Rodolfo para fazer as considerações finais. Primeiro de tudo, eu também gostei bastante, Guilherme, do papo. É bem bacana, é importante, né, como a gente falou, ter canais onde a gente possa falar sem ser interrompido, né, como os nossos líderes sindicais ontem, toda hora que ia falar na mídia tradicional, quando tocavam nas feridas, que são várias, diversas, eram cortados, sempre tinha lá uma gaivota passando que o Datena tinha que ver que era mais importante do que a Camila falando, ia falar o porta-voz do secretário de comunicação, do assessor, do ex-governador que está lá no gabinete do Tarcísio e era mais importante do que o Múcio falar ou do que um companheiro nosso falar. Então é importante a gente ter esse canal, agradeço muito a oportunidade e eu acho que a gente tem
está acreditando que a população está abrindo os olhos, infelizmente, porque está pegando no dia a dia, está ficando ruim para ela no dia a dia, mas a gente espera que com esse diálogo que a gente abriu através do plebiscito popular e que continua nesse mês aí contra as privatizações, a gente está alcançando bastante gente na Grande São Paulo e a gente espera que através desse debate, através de canais como os seus, vocês estão de parabéns por esse serviço que vocês estão fazendo, a gente consiga atingir o número máximo de pessoas aí para que a gente consiga, entre aspas, né, cada greve, como falam, cada greve é uma pequena revolução, a gente consiga criar de pequenas revoluções e pequenas revoluções um país melhor, mais justo e que todos possam ser ouvidos, serem respeitados e tenham acesso a tudo que é necessário. Muito obrigado aí, uma boa noite. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui agradecendo ao Rodolfo, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando. Lembrando sempre aqui de se inscrever no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, né? Curta esse vídeo, outros vídeos, compartilhe, comente aí os nossos materiais. Segue a gente no Facebook, podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, e também estamos aí nas redes sociais como Instagram e o TikTok. Então é isso aí, pessoal. Lembrando sempre também aqui do nosso Pix, né, 385-007-0280 CPF, e no nosso Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. Agora sim, né, a programação acabou por hoje. Forte abraço e fui.